Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos avançando no livro de Salmos e as perplexidades de Davi vão aparecendo. Um Davi que, andando com o Senhor, vai sendo alvo de diversas lutas em sua jornada, porque ele era um instrumento de Deus para cumprir grandes propósitos do Senhor. Agora nós estamos no Salmo 64. E Davi diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Observe que os salmos, quase todos, boa parte deles, possuem uma oração, um clamor diante de uma luta, de uma dificuldade. Então veja que Davi foi um homem que realmente tinha razões para ficar triste, para ficar até às vezes meio que preocupado. Mesmo assim, como ele tinha o hábito de sempre colocar tudo diante do Senhor, a gente vai encontrar um Davi que consegue descansar muito mais do que o contexto possibilitaria. Veja a importância da oração. A oração, colocar sempre diante do Senhor, é com certeza um bálsamo para a alma daquele que ora. Porque colocar diante daquele que pode resolver, que pode ajudar, que pode livrar e até que luta por nós, né? Ele faz algo a nosso favor, ele trabalha, opera em nós e por nós. Então isso é confortador, ou seja, ele realmente estar atento às nossas necessidades. Isso alivia muito o coração de Davi, mas ele coloca tudo diante de Deus. E observe como ele coloca realmente tudo diante do Senhor. Davi, de alguma forma, teve conhecimento que, às escondidas, os seus inimigos estavam maquinando o mal contra ele. E então ele coloca isso diante de Deus. Então, tudo aquilo que Davi vai descobrindo sobre a maldade dos homens, ele vai colocando diante de Deus para que Deus possa fazer algo, né? Que Deus resolva. E isso mostra aquilo que nós temos dito sempre. É que Davi não quer resolver o problema com as suas próprias forças. Ele não é um justiceiro, um vingador, que tenta logo resolver o problema. Ah, fez mal comigo, agora vai ver comigo. Não, não. Davi é rei. E sendo rei, ainda que não em todos os salmos, mas em vários dos salmos, Davi é rei. Ele, antes de ser rei, mas já era o ungido do Senhor, digamos assim, poderia sentir que havia um certo direito extra para ele. E mesmo ele tendo este benefício da parte de Deus, e sendo um homem que, muito novo, né, venceu um gigante, o Golias, então ele poderia pensar, não, eu sou capaz de lutar sozinho, eu sou capaz de enfrentar, eu sou capaz de resolver. Mas não, Davi, todas as vezes que descobre alguma coisa, que vê um problema, a primeira atitude de Davi é colocar diante de Deus. Se todo mundo fizesse isso, nós encontraríamos pessoas com o coração em paz. Porque colocar diante de Deus significa, não é fofocar para Deus, digamos assim. Não é apenas falar algo, é realmente lançar sobre ele um problema. Senhor, um problema que eu preciso apresentar ao Senhor. Está acontecendo isso, me ajude. Não é só informar, Deus sabe de tudo. Deus não precisa que a gente conte para ele o que está acontecendo no mundo. Todavia, ele quer. Deus tanto quer que é interessante que no Antigo Testamento nós encontramos uma certa mediação de anjos, uma certa intercessão de anjos, ou seja, anjos, eles iam a Deus contar o que estava acontecendo entre os homens. Ou seja, eles eram mensageiros, e a palavra anjo, ela significa mensageiro. Eles, como mensageiros, eles testemunhavam o que acontecia. E isso aconteceu com Sodoma e Gomorra. 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra para ver o que estava acontecendo lá. Por quê? O texto diz que chegou diante de Deus ao conhecimento dele, a informação de que a cidade estava nas últimas da maldade. Então, os anjos foram conferir, ou seja, alguém foi contar. Talvez a gente possa até fazer aqui uma dedução, tendo em vista uma série de outras informações bíblicas, que tenha sido o próprio Satanás, que disse assim, olha lá, tem que destruir mais uma cidade, porque os homens chegaram à maldade máxima. Satanás é o acusador, não seria estranho
mas não sabemos se foi. Então, os anjos vão lá para tentar descobrir o que estava acontecendo de fato. E isso vai chegar ao Senhor. Então, não é que Deus não saiba, porque Deus sabe de tudo, mas Ele quer que nós coloquemos tudo diante dele. Só que não só colocar informação, é orar, é clamar, é pedir ajuda. É o que Davi faz. Ele coloca diante de Deus, mas ele clama. Continuando, Salmo 64, versículo 2. Esconde-me da conspiração dos malfeitores, do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade e inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Observe que a maldade dos inimigos de Davi possuem dois atos. O primeiro ato é, eles planejam, eles falam maliciosamente. É a maledicência, o maquinar o mal, planejar o mal por meio da palavra. Eles falam o que é mal. E o segundo ato deles é agir de acordo com a maldade do coração. Duas coisas que a gente deve, então, estar atento para nós evitarmos. Se alguém fez mal a você, Jesus ensinou o que fazer. Não é maquinar o mal contra a pessoa, tentar articular, tentar prejudicá-la, quer em palavras ou em atitudes. Se alguém fez o mal a você, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mateus 18, 15. Ou seja, vai lá, conversa, mostra o que aconteceu e conta, olha, aconteceu isso, me machucou, você fez isso contra mim e eu queria contar para você porque não está certo. E aí a pessoa, se ela então é convencida pela palavra de que ela fez uma coisa errada, fez um mal, ela vai ter a oportunidade de confessar o pecado a Deus, a você, e então fica tudo em paz, resolvido o problema. Essa é a atitude, se foi o caso. Mas os inimigos de Davi, eles estavam fazendo maldade mesmo. Por alguma razão, quer inveja. A gente deve pensar que, como Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. É que no final, por trás, Satanás está articulando a maldade contra aqueles que são servos do Senhor, os filhos de Deus. Ele usa pessoas. Sim, a Apocalipse fala dos imperadores romanos, que eram instrumentos de Satanás. Veja, lá a gente vê, Satanás está por trás, mas existe uma pessoa atuando, uma pessoa agindo. Então, podemos pensar nos inimigos da vida dessa mesma forma. Inimigos que eram homens, pessoas, que maquinavam mal, faziam mal, mas que por trás estava Satanás tentando destruir a vida de Davi. Mas por que destruir a vida de Davi? Que Davi foi um homem escolhido por Deus para fazer a obra do Senhor. Inclusive até algo mais ainda precioso, ser parte da genealogia do Messias, né? Do Filho de Deus. Se matassem Davi, o que aconteceria? Interromperiam a genealogia que Deus havia escolhido para o seu filho. Lá em Efésios, Paulo também nos fala o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha, tá vendo? Olha, que a vossa palavra não seja igual a de Davi, que maquinavam o mal, articulavam o mal para derrubar Davi. Que a sua palavra seja verdadeira. E se alguma coisa aconteceu, você ficar com raiva, fique com raiva, porque na hora eu sei que vai acontecer a raiva, mas não tome atitudes, não ajam de acordo com a raiva. Toda pessoa movida pela raiva, quando ela age, ela tenderá a fazer o que é mal, porque ela está motivada por uma emoção ruim. E não deixe, então, que o diabo termine sendo lucrando com isso aí, com o que está acontecendo. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade,
e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, diferente dos inimigos de Davi, não articulamos o mal, não planejamos o mal. Isso acontece entre as pessoas, mas então a gente não pode fazer a mesma coisa. Eles maquinam mal, planejam mal, falam que é mal, para depois fazer o que é mal. O que nós fazemos? Fazemos o que Davi fazia. Ele clamava: Senhor, está acontecendo isso. Eu quero clamar ao Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, para que o Senhor resolva o meu problema. Afinal, Deus mesmo disse, em Isaías 64:4, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Senhor, eu não vou me defender, eu não sou um vingador, um justiceiro. Eu coloco nas tuas mãos, porque o Senhor é o meu Pai, é o Senhor que cuida de mim. Então, enquanto nós lutamos por Deus, ensinando a palavra de Deus com fidelidade, contra tudo que é contrário, Deus cuida de nós. E assim é glorificado o nome dele nas nossas vidas quando nós pregamos a verdade, e é glorificado o nome dele quando ele vem a nosso favor, mostrando o seu amor, sua bondade, sua misericórdia. Então coloque tudo diante do Senhor, sempre. Era assim que Davi descansava o coração em Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Ajude-nos a ser bênção. Ajude-nos, Senhor Deus, a falar o que é bom. Ajude-nos, Senhor Deus, a controlar a língua. Ajude-nos, Senhor Deus, a jamais maquinar o mal. Ajude-nos, Senhor Deus, a servir ao Senhor em tudo. E também ajude-nos, Senhor, a sempre colocar diante de Ti as nossas necessidades. Essa é uma oração pelo Teu povo, Senhor, para que o Teu povo seja uma bênção e assim o Teu nome seja glorificado nele. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.